Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da Oncologia da Eurofarma no mês de março, na campanha Abra-se e Abraça essa causa. Em março, nós vamos falar sobre o câncer de mioloma múltiplo. Então, convidamos uma especialista, uma profissional incrível, que é a presidente do IMF, a Fundação Mioloma Múltiplo Internacional para a América Latina. Nós vamos conversar hoje com Cristine Battistini, exatamente, a presidente que, engajada na questão, vai nos contar tudo sobre o câncer de mioloma múltiplo. Cristine, o OnConecta tem a honra de receber você aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Conta pra gente um pouquinho por que você se engajou nessa causa do câncer, qual é a sua participação no IMF? Bom, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Vai acontecer no vizinho, no amigo, mas em casa não. Minha mãe tinha 52 anos, foi fazer um check-up no ginecologista, porque estava perdendo a cintura, estava na menopausa e descobriu que estava com mieloma. Ela descobriu ainda no início a doença, né? Nós estamos falando há 26, 27, quase 27 anos atrás. Não havia muita opção de tratamento no Brasil, as opções eram limitadas mesmo lá fora. Nós optamos por tratá-la nos Estados Unidos. E pesquisando na internet, nós achamos a IMF, a International Myeloma Foundation. A gente encontrou apoio, eles mandaram materiais, tinha grupo no Orkut, aquela época era Orkut, enfim, fez uma mega diferença. E aí a gente, toda vez que viajava, participava dos eventos que eles faziam para pacientes. Em 2004 eu falei, caramba, minha mãe estava tomando uma medicação que não tinha ainda no Brasil, e os médicos me ligavam e falavam, olha, como é que você conseguiu? Tem um paciente que precisa. As pessoas ligavam para a gente. Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa para ajudar. Aí eu conversei com a presidente lá fora e com o médico da minha mãe, e ela me convidou para trazer, então, para América Latina. Então, o que move é a causa, Romulo. Sem causa, não é a mesma coisa. Você sabe que você disse uma coisa tão incrível, eu acho tão importante quando o ser humano tem uma causa para viver nessa terra. Uma coisa que me aproximou dentro dos estudos, na hora de estudar seu perfil, uma frase sua que mexe comigo. Porque a vida nos apresenta desafios nem sempre fáceis de serem vividos. E eu acho que esse desafio, né, quando você detectou que sua mãe tinha câncer e foi atrás de uma solução, movimentou uma causa. O que levou à criação desse mês de ação do mioloma, né, que a gente é conhecido como MAM? Conta pra Exatamente. gente. Então, quem criou o mês de ação do mieloma, né? Às vezes até a pessoa põe cor, mas não tem cor. Hoje cor chega, gente. Hoje todo dia é dia de falar num câncer importante. Mas o mês de ação do mieloma foi criado pela MF em 1994, que a gente já está falando aí, né, em 30 anos, para que nesse mês fossem feitas várias atividades para falar sobre o diagnóstico do mieloma múltiplo, que você vai me perguntar, não vai? Vou perguntar. É, Sobre porque diagnóstico, sintomas, então, tratamento. então, o mês de ação do mieloma veio para que a gente fale dos sintomas, para que a gente melhore o diagnóstico precoce, que acho que é o maior problema que a gente tem, e para que os pacientes hoje possam compartilhar também que dá para viver bem com qualidade se você for tratado adequadamente. É verdade. Quando a gente fala de câncer hematológicos, a gente fala muito sobre leucemia, linfoma, mas o mioloma múltiplo ainda é pouco conhecido. Você acha que existe um desconhecimento por parte da Total. sociedade sobre a doença? Você sabia que mieloma múltiplo é 4 vezes mais frequente que muitos tipos de leucemia? Muita gente não Não sabe, né? sabe, não. Porque esse mieloma não é em criança. Aliás, desculpa, gente, agora apareceu alguns casos. O paciente mais novo do mundo foi um menino de 8 anos que vivia na Bahia. Quebrou o fêmur jogando futebol na escola. Né? E tem agora um outro caso de um menino de 9 anos que foi diagnosticado, acho que não me engano, nos Estados Unidos. Então, o mieloma não é um câncer de criança. É um câncer que tem um sintoma muito comum. Dor nas costas. Você já teve dor nas costas? Eu já tive. Então, assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% da população vai ter dor nas costas em algum momento da vida. Garanto que aqui, quem está aqui no estúdio com a gente já teve dor nas costas também, né? Então, o sintoma mascara muito. Porque você não acha que é dor nas costas que vem de um câncer, você acha que é uma postura, é hérnia. E a grande maioria das vezes é, lógico, graças a Deus. Mas com isso, a pessoa vai no médico, volta, vai no médico, volta, anti-inflamatório, fisioterapia e tal, e não se pede a eletroforese de proteínas, que é um exame de sangue, que diagnosticou minha mãe há 27 anos atrás, sem sintoma nenhum, porque fazia parte da rotina do médico dela. Então, a gente tem que pensar em eletroforese de proteínas para incluir no check-up de todo mundo, porque sintoma de dor nas costas, cansaço, é muito comum, Você difícil. você pode considerar isso uma barreira para identificar o diagnóstico, é isso? Então, É uma porque é barreira, difícil, né? porque é a mesma coisa que você vê um bando de cavalos vindo e você fala: "Não, não é cavalo, é zebra, para aí, olha de novo".
engana, entendeu? Então, quando você ouvir galope, a gente sempre brincando, se ouvir galope, pensa em zebra. Às vezes não é cavalo, mas a gente não pensa em zebra, né? A gente pensa sempre em cavalo, né? Então, esse é o principal problema. Então, como é que a gente soluciona isso? Né? Falando sobre a doença, falando dos sintomas e falando da importância de colocar a eletroforese de proteínas séricas como um dos exames diagnósticos. Existe uma série, né? Mas esse é o mais importante. Para quem nunca ouviu falar, né, do mieloma múltiplo, Hum. porque poucas pessoas, como que você definiria ele para Mieloma é gente? um câncer da medula. A medula é o recheio do osso da gente, é o tutano. Sabe quem tem criança em casa, vai fazer osso, aquele meinho do osso mole é o tutano. Então, por que que chama múltiplo? Porque ataca múltiplas partes do esqueleto humano, né? Não dá metástase, então não vai daqui para. Não. Ele é um câncer da medula e lá ele fica. Existem alguns casos em que entra na corrente sanguínea, tá, mas isso é raríssimo. Então, é um câncer da medula. Quanto mais grosso o osso, mais tutano tem lá dentro. Então, onde é osso? Mais grosso na bacia, no final da coluna. Por isso que aí é onde dá mais dor. Aquilo que você falou agora há pouco sobre os primeiros sinais, eles são extremamente difíceis, né, de você conseguir, né? O que tipo de sintoma costuma identificar que a gente até ignora, por exemplo? Dor nas As costas. dores a gente. Por isso que a Dores gente. ósseas, né, pode ser dor no ombro, tá, mas a maioria, como eu te falei, como é mais grossa lá embaixo a coluna, tem mais tutano, é onde a doença aparece mais. Então, dores nas costas, dores lombares que não passam, você vai e volta do médico, fisioterapeuta, toma anti-inflamatório, pede para fazer eletroforese de proteínas, porque se a gente não pensar, a gente não vai diagnosticar. É importante você falar isso porque geralmente a gente tem que ir atrás do diagnóstico. Que tipo de exame, além desse que você acabou de falar Uma para gente? série de exames. Depois, a hora que você chegar num hematologista, né, a eletroforese, ele vai pedir vários, beta-2-glicoglobulina, vai pedir perfil renal, perfil hepático, vai pedir exames de imagem do corpo inteiro, vai pedir a biópsia, né, de medula. Mas o importante é a gente chegar no antes. Vamos chegar no diagnóstico. Depois que você chega no hematologista, a coisa fica mais fácil. O problema é chegar lá. E eu acho que a partir do momento que você sabe que você tem o câncer de mieloma múltiplo, o paciente passa por um processo incrível, né? E não tem uma cura definitiva, mas tem controle? Tem controle. Existe uma parcela. Hoje a gente sabe que tem mieloma de alto risco, mieloma de baixo risco, né? A gente sabe que o de alto risco tem um tempo de vida um pouquinho menor, né? Mas os tratamentos estão evoluindo muito rápido, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Agora, é uma barra, né? Pensa bem, você saber que você tem um câncer que não tem cura e se segura a onda e fala: "Eu vou lutar". O paciente meu é muito guerreiro, ele é muito otimista. Me encanta ver como a cada nova droga que aparece, cada nova combinação, mesmo que ele não tenha acesso, que ele ainda esteja no SUS, não esteja no SUS, eles se enchem de emoção e eles falam: "Vai ser minha, eu vou buscar". E esse mês, a nossa campanha começa agora em março, né, se chama um marco de cada vez, os marcos do mieloma na minha vida. Então a gente vai falar muito disso, como o mieloma te marcou. E muitas vezes as pessoas falam que a vida ficou até melhor depois do câncer, porque elas passaram a enxergar a vida com muito mais valor, com muito mais. Eu tive câncer de mama 17 anos atrás, então para mim a vida é todo dia uma nova esperança, uma nova maneira de curtir. A gente acaba ficando muito mais feliz depois que a gente vê a morte perto da gente. É interessante você falar uma coisa sobre isso, sobre a jornada desse paciente, né? Uhum. Porque a jornada de um paciente com câncer não é uma jornada fácil, Não. mas é também uma jornada onde transformadora, né? Isso que você acabou de dizer. A pessoa percebe valores na vida dela que ela nunca tinha. Você repara quantos influencers, quantos, né, artistas, vão para as redes sociais e falam: "Vem acompanhar minha jornada com câncer", e como parece que eles estão felizes. Não é que eles estão felizes por ter tido câncer, mas eu que já passei por isso te falo, eles estão felizes por estar tendo a chance da vida. E a vida, Rômulo, é que a gente tem hoje, né. Você concorda? A gente não sabe, minha mãe falava assim para mim, quando minha mãe fez 7 anos de diagnóstico, naquela época o tempo médio de vida era 7 anos. Ela falou: "Caramba, acho que agora eu vou morrer, né, porque eu bati os 7 anos". Eu falei: "Mãe, isso não tem nada a ver". Ela falou: "Mas também nesses 7 anos", eu falei: "A senhora enterrou tanta gente, né, gente jovem, sabe, primo que morreu com 18 anos de acidente de carro, gente que morreu de câncer, que". Então assim, a vida não está na nossa mão. Na Você nossa mão está viver. tá viver. Você que conviveu com tudo isso, você acha que nós temos desafios sociais muito grandes para poder enfrentar para essa doença, por exemplo? Não, gigantescos, porque no Brasil a gente tem uma diferença, um gap, um abismo entre o tratamento que é oferecido no sistema privado e no sistema único de saúde, né.
É um abismo gigantesco. Gigantesco, né? A oportunidade de um Sim. tratamento, ainda mais nessa questão da relação domiciliar, né? Do convívio domiciliar com a doença e de todo o suporte necessário que um paciente Uhum. precisa, e não é todo mundo hoje que tem esse acesso. Não, isso é um problema sério, eu acho que a gente tem aí um desafio grande. O nosso sistema é um sistema falido, né, o SUS é um sistema universal, e por ser universal ele acaba se limitando, porque ele é universal demais, né. Mas eu acho que a tendência ao longo dos anos vai ser a gente conseguir fazer alguma coisa para que mude esse cenário, né, porque a discrepância é tão grande que chega a ser desumano. Como que o IMF pode ajudar nesse sentido? E ajuda, na verdade. O que a gente faz? A gente faz um mapeamento dessa situação, então faz, audiências públicas, agora estamos criando uma frente parlamentar de hematologia, mas o desafio maior está na estrutura como um todo, né, quer dizer, o mieloma é a pontinha ali, uma pontinha pequena, que representa 2%, né, dos cânceres hematológicos, e tem muitos cânceres na frente que também não estão conseguindo. Então, o que que a gente tem que fazer? Insistir, insistir, insistir. Né, para mim não existe impossível, existe mais difícil. Mas a gente tem tido algumas, pequenas vitórias, né, ao longo dos anos, pequenas vitórias, e a gente espera que nos próximos 2, 3 anos a gente consiga mais incorporações aí para os pacientes. A gente fala de pequena vitória, mas quando a gente trata para esse cenário, a vitória é tão gigantesca, né? Não Cada é verdade, avanço, né? Por é isso verdade. a campanha. Fala de novo o nome, a cada Os marcos do mieloma na minha vida, os né. marcos, né? Então, a É. cada marco a gente tem que valorizar muito isso. Você sabe que tem uma dificuldade muito grande enfrentada pelos cuidadores familiares, pelos pacientes. Ah, você que tem essa experiência, está à frente do IMF, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Você diz dificuldade em qual tema? Qual tema? Dificuldade, por exemplo, de aceitar que está com um câncer, que tem uma neoplasia, não sabe como lidar com isso e às vezes também não tem recurso. Uhum. Existe um apoio Existe, psicológico, até por sim. parte do MF, para A gente ajudar? tem grupo de apoio nos principais estados brasileiros, né, já tem hoje, acho que se não me engano, são 42 líderes. Então, temos grupos preparados para apoiar. E é incrível, aquilo que eu comentei com você, como as pessoas, quando encontram seres iguais, falam: "Poxa vida, tem mais gente passando pelo que eu estou passando, eu não estou sozinho". E saber que você não está sozinho faz toda a diferença. Então, a gente oferece apoio psicológico através de terapias breves, tem os grupos de apoio, tem os nossos eventos educativos, o seminário, tem o nosso podcast, enfim, tem uma série de ferramentas que é para o paciente saber que ele não está sozinho, que a jornada é nossa também. E hoje toda a comunidade médica, todo mundo que acompanha o Conecta vai ficar mais por dentro ainda do IMF. Eu vou fechar esse episódio, mas eu quero falar de avanços e tratamentos no Vamos lá, próximo. Então, posso contar com você? com certeza. Excelente. Esse foi o OnConecta Podcast, o podcast da oncologia da Eurofarma, na campanha Abre-se e Abraça essa causa, falando de mieloma múltiplo em março, com Cristine Battistini. A gente volta daqui a pouco. Fique atento aos nossos podcasts nas principais plataformas digitais. Até mais. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma.